Olá, eu sou a pastora Karen e este é o meu canal Maná de Deus. Cumprimento você com a paz do Senhor Jesus e eu quero convidar você a tirar um tempinho para você assistir essa mensagem. Eu tenho certeza que essa mensagem vai abençoar e edificar a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para que outras mulheres também possam ser alcançadas por essa mensagem. Deus te abençoe e até breve. A palavra que Deus tem para mim, para a sua vida hoje, se encontra no livro de Êxodo, a partir do capítulo 2, que diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e pinche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio com as donzelas, e passeava pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava, e teve compaixão dele, e disse: Este menino é dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e que crie esta criança? Então respondeu a filha de Faraó: Vai. E saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o, pagar-te-ei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Aqui nós vemos a história de Joquebede, uma mulher que foi sábia na sua geração, uma mulher que foi sábia na sua época, uma mulher que foi sábia diante da adversidade, quando chegou diante dela uma grande adversidade. Nós vemos aqui que Joquebede foi uma mulher que foi firme no seu propósito, uma mulher que entendeu qual foi a sua missão, uma mulher que entendeu qual foi o seu propósito de vida, uma mulher que teve um propósito que estava acima dela mesma, que era preservar o seu lar, preservar a paz dentro da sua casa. Nós vemos que Joquebede foi uma mulher, um exemplo de mulher para mim e para a sua vida. Joquebede, ela traz para nós uma lição da mulher que não negocia a sua fé diante de uma ameaça, uma mulher que não negocia a sua fé diante do medo, uma mulher que não negocia a sua fé diante de uma adversidade, uma mulher que não negociou a sua fé diante de um decreto de maldição, diante de um decreto de morte, uma ameaça de morte, ou seja, o mal cercou o lar desta mulher, o mal veio, chegou até a casa, até o lar desta mulher, e Joquebede sabiamente criou em volta do seu lar uma muralha de proteção, um muro, uma barreira de proteção. Nós vemos que Joquebede foi uma mulher que, quando chega até ela o decreto de morte, porque Faraó diz o seguinte: olha, mata todos os filhos dos hebreus do sexo masculino. As femininas vocês preservam, mas os masculinos vocês matam. Quando chega esse decreto até a casa de Joquebede, ela diz: na minha casa não. Na minha casa o mal não vai entrar, porque o fruto do meu ventre é abençoado por Deus. E ela sabia que aquilo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, porque Deus dá a mim e a você o direito de lutar pela sua família, o direito de lutar pela sua casa. Joquebede, ela usa esse direito, ela reivindica esse direito de lutar pela sua casa, pelo fruto do seu ventre, sabendo que os filhos é herança do Senhor, é bênção do Senhor. Aqui nós vemos que havia um decreto, uma palavra ao contrário. Nós vemos aqui que o mal se levanta para se opor à paz dessa família, mas uma mulher que se levanta e se coloca diante do mal, uma mulher que age com sabedoria. Muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus: Senhor, edifica o meu lar, edifique a minha família, mas o dom e a graça
graça para edificar. O Senhor concedeu a você. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor que faça algo, quando na verdade o Senhor confiou sobre a minha vida e a sua vida o poder e a graça para executar. Ou seja, está sobre mim e sobre você o poder e a graça para edificar o lar. Joquebede foi uma mulher que entendeu muito bem qual era a sua missão. Ela foi uma mulher que ela entendeu qual era o seu propósito. O propósito de Joquebede foi maior do que ela mesma. Porque veja bem, se passaram quantos anos e hoje está eu e você aqui falando de Joquebede, porque o propósito dela de vida foi maior do que ela mesma. Ela foi uma mulher que ela viveu com propósito, ela viveu para um propósito que era muito maior do que ela mesma. E nós vemos que ela subsistiu há milhares e milhares de anos. Nós vemos que a história da família de Joquebede, quem foram os seus filhos? Seus filhos foram Moisés, Arão. Nós vemos que ela gerou Miriam. Ou seja, quem foi Moisés? Moisés foi o homem que Deus escolheu para libertar o povo de Deus do cativeiro de Faraó. Quem foi Arão? Arão foi o homem que Deus escolheu para ser sumo sacerdote diante dele, diante de Deus. Quem foi Miriam? Miriam foi a mulher que foi líder das hebreias, ou seja, a família de Joquebede foi uma família escolhida por Deus, foi uma família abençoada por Deus. Por quê? Porque Joquebede entendeu qual era a sua missão e o seu propósito. Muitas vezes nós como mulheres, nós lutamos e buscamos por um espaço e nós temos alcançado este espaço. Nós vemos mulheres alcançando espaços que algum tempo atrás era imaginável que uma mulher alcançaria. Mas o fato é que muitas vezes a mulher ela tem se doado tanto para o lado de fora e tem sobrado e tem restado tão pouco para o lado de dentro. E às vezes esse pouco não é o suficiente para proteger este lar, não é o suficiente para edificar este lar. Nós vemos que Joquebede foi uma mulher que se levantou na sua geração. Quantas mulheres na sua época tiveram a tragédia sobre os seus lares? Quantas mulheres, quantas mães perderam os seus filhos nessa época? E Joquebede, ela foi a diferença. No seu lar houve a diferença. Por quê? Porque ela se levantou. Ela foi uma mulher que ela não negociou, ela foi uma mulher que ela lutou, ela reivindicou um direito que era seu, de ter o seu filho, de ter a paz dentro do seu lar. Nós vemos ainda que dentro deste contexto existe duas parteiras. Nós vemos no capítulo 1, no versículo 15, que fala acerca de Sifra e de Poá. Quando o faraó dá o decreto para eliminar todas as crianças do sexo masculino, diz ele a essas parteiras que quando viesse o menino, quando elas cooperassem com o parto das mulheres hebreias e viesse menino, era para que essas parteiras matassem essa criança, eliminassem essa criança. Mas o texto vai dizer que elas, temendo a Deus, elas se recusam a obedecer o mandato de Faraó. Elas dizem que não. Por quê? Elas também entenderam qual era a missão, qual era o propósito delas. O propósito da mulher é gerar vida. O propósito da mulher é cooperar, era promover vida. Elas entenderam isso. Assim como Joquebede, essas duas parteiras entenderam qual era a sua missão. E temendo a Deus, elas deram a Faraó uma desculpa. Mesmo sabendo que elas estavam correndo risco de morte, elas disseram então a Faraó: olha, Faraó, nós não podemos, não tivemos condições de matar essas crianças porque as mulheres hebreias eram mulheres fortes. Quando nós chegávamos, a criança já havia nascido. Na verdade, foi uma desculpa que elas deram para Faraó, mas Deus era com elas. Deus é com a mulher que entende qual é a sua missão. Essas mulheres elas encontraram o favor de Deus. A Bíblia vai dizer
que Deus concede a essas parteiras família. Quando Deus concede a elas família como uma recompensa pela atitude, posicionamento que elas tiveram diante daquela oposição, daquele mandato de Faraó, então nós vemos o quanto que Deus reconhece a família como uma bênção, como algo importante, o quanto Deus valoriza a família. Deus concede a elas como recompensa uma família. Nós vemos que nada de mal acontece a essas duas parteiras, porque o Senhor guardou elas, o Senhor era com elas, o Senhor foi com elas, porque elas entenderam a sua missão. Entenda você que a sua missão é promover vida, é gerar vida dentro do seu lar. A sua missão, aleluias, é unir-se a Deus para um propósito. Qual é o propósito? A família. Deus ama a família. Nós vemos que Joquebede foi uma mulher que ela não tinha muito na sua época. Muitas vezes eu e você pensamos, mas eu preciso disso para edificar, eu preciso de mais, eu tenho muito pouco. Eu quero dizer a você, não foque naquilo que você não tem, mas saiba utilizar com sabedoria aquilo que você tem. Peça a Deus que te dê o dom da sabedoria, que te dê o dom da fé, que te dê conhecimento. Se o mal vier à tua casa, para que você saiba como lutar, para que você saiba com quem você deve lutar. Amém? Que Deus possa abrir o seu entendimento neste momento, que Deus possa abrir os seus olhos espirituais neste momento, para que você possa lutar pela sua casa, lutar pela sua família. O Senhor te dá esse direito e o Senhor também concede a você ferramentas para que você possa fazer isso, ferramentas da oração, ferramentas da fé, ferramentas da confiança. Amém? Então nós vemos que essa mulher, Joquebede, foi uma mulher que mudou a história. Ela pediu a Deus, ela orou e Deus esquadrinhou o seu coração. Deus concedeu a ela o que desejou o seu coração. Deus poupou a vida do seu filho. Deus poupou o futuro de seu filho. E quando Deus faz isso, Deus também salva toda uma nação, porque através da vida de Moisés, quantas outras famílias não foram poupadas, quantas outras famílias não foram abençoadas. Então nós vemos que a obra que Deus tem para realizar na minha vida, na sua vida, é muito maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. O que eu quero dizer para você é: nunca podemos subestimar uma mulher que entende qual é o seu propósito, que entende qual é a sua missão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.